Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em nome da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia. Eu sou o Dr. Corival Castro, sou presidente da Comissão Especializada em Endometriose da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, é a psicóloga Mirela Neri. Ela é uma psicóloga com mais de 20 anos de experiência e estudos, e é uma voz importantíssima a nível nacional do conhecimento da força do inconsciente sobre todas as áreas, né, da vida humana. E é por isso que eu a trouxe aqui, para falar sobre a endometriose e o poder do inconsciente. Mas antes de passar a palavra para a Mirela, eu queria falar para vocês, afinal, o que é a endometriose. A endometriose é uma doença de altíssima prevalência na vida das mulheres e é uma doença em que o tecido do endométrio, que é a camada que reveste o útero internamente, ela vai se apresentar de fora do útero. Isso vai causar uma inflamação crônica que é influenciada pelos hormônios femininos dos ciclos menstruais e que vai causar, em última análise, a formação de nódulos, de aderências e causando dor e infertilidade. Causando dor, ela vai afetar muito a vida das mulheres, seja no sentido de afetar as suas atividades diárias, as suas atividades profissionais, a sua atividade conjugal. Então, vai afetar a vida da mulher como um todo, o que leva, em última instância, a um prejuízo de todas essas relações e vai cursar, então, com o quê? Com sofrimento crônico, que vai levar essa mulher à depressão, à ansiedade, e a gente vai estar falando sobre isso aqui hoje. Doutora Mirela, vou passar a palavra para você falar como que o que é essa questão, o que é o inconsciente e como que ele atua nas pessoas e o que ele pode nos ajudar no cuidado das mulheres que sofrem de endometriose. Tá bom. Bom, antes de tudo, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, servindo a você, a todos que participam do canal. Obrigada à Sociedade Goiana Brasileira de Obstetrícia. E eu acho muito importante a gente ter essa oportunidade, né, doutor Corival? Porque tem algum tempo que eu venho mostrando que tudo aquilo que acontece no corpo começou no psíquico. Eu sei que essa frase ela é um pouco polêmica, mas a gente já tem aí uma caminhada bem longa para discutir esse assunto de uma maneira mais ampla, né, e ao mesmo tempo específica. O que é importante a gente saber? Você deveria ter aprendido a como lidar com o seu psicológico na mesma idade que você aprendeu a cuidar do seu físico. Ali por volta dos 5 anos, né? A gente aprende a higienizar, a hidratar, a nutrir, a perceber quando o corpo tem um sintoma que não está dentro da normalidade, distinguir quando você precisa procurar um profissional para te ajudar a melhorar aquele organismo. A gente aprende isso com o físico, mas estranhamente nós não aprendemos a fazer isso com o psíquico. E esse é o maior problema da nossa nação e de outras também, né? E aí é importante lembrar, doutor Corival, se a gente não aprendeu isso ao longo de tantos anos, né? Imagina, no meu caso seria 49 anos sem higienizar, né? Sem hidratar, sem nutrir de maneira adequada. Mirela, eu também já estudei um pouquinho sobre o inconsciente e essa matéria, o inconsciente, devia ser ensinada na escola, do mesmo jeito que as crianças aprendem lá português, matemática, ciências. Ela é tão importante como você falou. Se é importante escovar os dentes, né? Se é importante a criança lavar as mãos antes de comer, é importante que todos nós
aprendêssemos desde a infância a importância dessa força desse inconsciente, não é isso? Exato. E porque nós não aprendemos, né? E quem está aí nos assistindo agora pode pensar há quantos anos, né? Você não aprendeu isso ainda. E o efeito disso, você pode começar até a pensar e perceber agora. Então, nós temos um efeito sério, um efeito social. Eu costumo dizer que a nossa nação ela está adoecida emocionalmente porque as pessoas desconhecem o que é o inconsciente. E aí vamos explicar. Já tô aqui curioso para ouvir você começar a falar dessa parte. Vamos lá. Então, vamos lá. O inconsciente é uma parte significativa do seu aparelho psíquico. A maioria das pessoas se movem por aquilo que ela tem consciência. Isso é em torno de 5% do seu aparelho psíquico. Mas o inconsciente é a camada mais profunda que afeta a sua vida em todos os aspectos. Em todos os papéis, né? No papel de filho, de irmão, de esposo ou esposa, né? De pai, de mãe, de filho, em todos os papéis o inconsciente atua, influenciando as suas decisões. E você acha que as suas decisões são influenciadas pelo seu pensamento. Você acha que é o que você entende que influencia a sua vida, mas na verdade não é. A sua vida ela é influenciada pelas memórias guardadas no seu inconsciente. E essas memórias elas estão registradas no seu organismo. E porque elas não foram tratadas, elas não foram curadas, elas se manifestam. E muitas vezes a gente não tem controle sobre isso. Por isso que a gente repete, Dr. Corival, comportamentos e também doenças sem conseguir uma cura definitiva, porque a gente não trabalha a raiz do inconsciente. A raiz que está no inconsciente. E a gente vê, então, que problema na vida das pessoas não falta. Isso. Né? Então, existem problemas financeiros. Quem não tem problema financeiro? Quem não tem problema de relacionamento familiar? Quem não vive situações difíceis de relacionamento no trabalho, ou mesmo de rendimento no trabalho. Então, assim, são várias áreas, né, que o inconsciente atua. E no caso da endometriose, que é uma doença tão específica da mulher, digamos assim, em que o inconsciente vai influenciar, ou não só influenciar em termos de ser uma causa da doença, como também influenciar no sentido de melhorar e tratar essa doença. Eu queria que você falasse mais especificamente sobre a doença. Tá bom. Para a gente falar da doença, a gente precisa entender assim, corpo, psíquico e espírito não se separa. Perfeito. Né? E um problema sério é justamente que hoje nós temos profissionais que focam completamente em um aspecto só, como não é o seu caso, né? Por exemplo, né? O seu cuidado em entender do psíquico é muito grande, de respeitar o espiritual também. Quando a gente tem essa compreensão, o profissional consegue interligar uma visão mais ampla das 3 áreas. Então, o paciente ele está mais assistido na cura dele. Perfeito. Eu costumo dizer assim, que a cura, ela segue o mesmo caminho do adoecimento. E, geralmente, ela afeta as 3 esferas. Corpo, psíquico e espírito. Então, quando um corpo, ele adoece, na maioria das vezes, a causa disso está no inconsciente. É algo que foi desordenado, né? É algo que a pessoa viveu, que não foi curado, o corpo dela precisa de cura, então começam a vir os sintomas. Tá? E o que acontece com a medicina? Na maioria das vezes se trata o corpo. É estranho falar, mas quando a gente fala, não, isso é psíquico, as pessoas entendem assim, se é psíquico não existe. Gente, aquilo que é psicossomático não é que não existe. O que a gente está explicando é que a origem daquele adoecer começou no psíquico, né? E manifestou no corpo.
E as pessoas têm até um preconceito de falar, ou isso é psicológico, ou isso é psicossomático, quando o médico não encontra um motivo ou uma causa, aí ele fala que é psicológico e ainda tem o preconceito que assim, quando o médico fala que é psicológico é porque não é nada, é manha, a É pessoa está manha, inventando uma coisa que não existe. é, Então é uma realidade, é uma verdade, né, que a causa psicossomática, o inconsciente participando da origem daquela doença é uma coisa importante. Eu digo, Mirela, para as minhas pacientes, muitas vezes, eu digo assim, olha, o médico, ele estuda medicina, basicamente ele passa remédio ou faz uma cirurgia. sim, Se vai no médico, primeiro pensamento, você vai sair da consulta com uma receita sim, ou com uma indicação de fazer uma cirurgia para resolver aquele problema. Ele não tem outra ferramenta, ele não é treinado para usar outras ferramentas. isso. E acho até, principalmente, que é importante não só para mim, quanto para vários colegas, não ter a intenção de querer fazer um tratamento psicológico de forma nenhuma. Mas é importante o médico entender e ter pessoas que ele possa encaminhar as pacientes para cuidar dessa parte do inconsciente, do emocional, do psicológico, seja lá chamando como for. Então, é justo que o médico prescreva o remédio e faça a cirurgia, mas que ele lembre, encaminhe e explique para o paciente a importância de cuidar dessa parte também. Principalmente quando a gente fala de endometriose, que é uma doença muito limitante. Ela traz consequências muito sérias, não só para as mulheres, né, doutor Corival, mas para toda a família. Exatamente. Porque o desgaste emocional, né, as dores que aquela mulher enfrenta, traz desafios para a relação de casal, para a relação como mãe, e toda a família começa a ser prejudicada, envolvida naquela dor. Então é muito importante que a gente compreenda a seriedade disso. E quando o profissional ele reconhece que o médico vai dar a medicação e fazer a cirurgia e que esse é o caminho da medicina, isso é fantástico. É o que o paciente precisa. Mas se a gente compreende que na maioria das vezes esse é o tratamento de um sintoma que surgiu em função de algo psíquico, então esse médico também sabe que a repetição é um caminho provável quando não se trata o psíquico, né? Então, quando o médico tem essa visão, e a psicologia também tem um respeito pelo trabalho do médico e a compreensão do tempo, do ritmo, da intervenção em cada área, o paciente ele tem um tratamento mais completo e diminui muito o risco de repetição, né? Esse é um dos pontos importantes a serem ditos. Mirela, você poderia nos dizer ou contar um caso concreto, assim, para as pessoas entenderem, de uma situação de uma paciente das minhas até, que eu encaminho pacientes para a Mirela já há mais de 10 anos, né? Já tem uma caminhada longa, né? Temos uma caminhada grande. Você poderia contar um exemplo de uma situação inconsciente que você teve acesso através da terapia e que isso causou o adoecimento e levando a uma melhora, enfim, a uma solução para aquele problema. Conta para nós aí um caso, um exemplo desse. Tá bom. É importante a gente lembrar que a endometriose ela também favorece a infertilidade. Isso, né? claro. Nós temos vários casos tratados em conjunto, né? Onde a gente teve o tratamento da endometriose e com uma solução bem clara e visível, né, dos bebês que puderam vir a partir do tratamento. Mas assim, é importante a gente dizer que no consultório a gente vem percebendo cada vez mais que a endometriose é uma dor, eu costumo dizer que é uma dor realmente feminina. Por que razão, né? Ela ataca a mulher no feminino dela, na capacidade dela de gerar vida. E não é gerar vida só falando de um bebê no colo.
né? Sim. Às vezes a mulher nem tem a pretensão de ter mais filhos, tem a endometriose e ela deixa de gerar vida dentro da casa dela, né? Isso. Porque a dor é tão profunda que essa mulher, ela passa a gerar muito mais dor na relação com o marido, na relação com o filho, em função do peso, do que qualquer outra coisa. Então, eu falo que essa doença é uma doença limitante. Eu até, quando a gente fala relação com o marido, é dois significados. Uma é a relação sexual, que a endometriose causa dor na relação, a ponto dela desistir de ter uma vida sexual com o marido, e também afetando a relação mesmo de conversar, de diálogo, de se relacionar, não só com os maridos, e quem está sentindo dor o dia inteiro, ela perde o ânimo. Exato. E as pacientes, elas me relatam o seguinte: doutor, eu não consigo cuidar dos meus filhos. Isso é uma dor muito grande para a mulher. Meu filho quer brincar comigo e eu não tenho ânimo, as minhas pernas doem, tem um peso grande, e se o meu filho me abraça apertado, comprime meu abdômen, isso me causa dor, então eu já diminuo até essa afetuosidade, né, que é o abraço, a importância de um abraço. Então, olha como que essa doença vai afetar o psicológico dessa mulher. Algumas perdem até o marido, perdem o emprego, e só não vão perder os filhos, mas esses filhos não vai perder, mas aquela relação de mãe que gosta de cuidar, né, de abraçar, de pegar um filho no colo, isso muitas vezes leva a essa situação, né? E é tão importante falar isso que eu lembrei de uma paciente em específico, né? Ela contando uma das maiores frustrações dela, que foi ouvir do filho a decepção desse filho o dia que ela foi ser tocada por ele, e ela, porque é instintivo, você está sentindo dor, uma pessoa vem para perto de você, tem um machucado ali, a gente, né? Se afasta. Se afasta. Então, esse é o movimento natural da mulher com endometriose, ela está se afastando emocionalmente e fisicamente o tempo todo, né? E ela trazendo um relato assim de quanto foi difícil para ela ouvir do filho o dano que foi o dia que ela se afastou dele. E se a gente for parar para pensar no aspecto psicológico disso, sem dúvida, isso influencia inclusive a vida do neto dela, esse comportamento. Então, e toda mulher sabe disso. Então, é uma dor muito grande para a mulher. E eu costumo dizer assim, que é também uma dor que faz com que a mulher entre numa certa indisponibilidade para a vida. Porque quando uma mulher se coloca indisponível para a relação sexual com o marido dela, o que a gente pode compreender disso? Relação sexual é força de vida. É força de vida. Um homem e uma mulher que tem relacionamento sexual saudável, eles têm muito mais força para viver. A relação sexual deveria ser um descanso para a mulher e um descanso para o homem. Quando esse conforto, quando essa comunhão já não é mais vivida, então essa relação ela realmente fica comprometida. Mas aí a gente tem que dizer que essa mulher, ela tem, vamos dizer assim, a desculpa perfeita. Porque, afinal de contas, ela está mal. Só que esse homem, ele também tem as necessidades dele. Mas também é muito comum os homens eles compreenderem, né, e tolerarem isso. E isso não é uma solução para essa família. Porque é um pacto de que todo mundo vai viver essa dor. E aí é estranho, porque o marido começa a compreender a dor, o filho começa a compreender a dor, a mulher se acostuma com a dor, porque ela já não consegue mais ver saída, né? E essa família ela vai adoecendo junto. Exatamente. Eu vou contar um caso aqui específico, assim, que é muito, muito interessante e até bem óbvio, bem fácil de entender a importância do inconsciente.
quem nunca ouviu falar de crianças que são abusadas? Sim. E o abuso de crianças acontece desde bebês. Sim. E desde crianças de 1 ano, 2 anos, 3 anos, Sim. quando eles não vão conseguir abusos nessa fase, não vão ser lembrados na consciência Isso. durante a fase adulta. Exato. Então, situações que acontecem assim podem gerar toda essa doença, Isso. né? E todas essas situações de que a gente não sabe se a doença gerou para defender o inconsciente ou o inconsciente que mandou a doença, mas não importa. Então, estou citando um caso aqui, um abuso na infância. E esse abuso, às vezes, não é o abuso que a gente pensa o pior de todos. Às vezes é um gesto, às vezes um simples toque pode... Às vezes até um olhar malicioso, ele é sentido como invasão. Isso. Né? Porque as pessoas pensam no abuso, o abuso sério só o estupro, com a penetração, e não é isso. Não é né? apenas isso. Né? O olhar malicioso, né, ele traz para a pessoa, às vezes, a sensação de estar sendo violada. Exatamente. E foi muito importante, porque essa fala sua me trouxe um exemplo bem específico. Né, de uma pessoa que já tinha vindo, ela já tinha feito outros tratamentos para endometriose, chegou no Dr. Corival, foi encaminhada, e quando a gente foi trabalhar, né, durante o processo terapêutico dela para identificar a raiz do problema no inconsciente, foi exatamente isso. Né? Ela tinha sido vítima de situações abusivas durante a infância, ali saindo da fase de bebê, entrando na fase de infância, porque sim, muitos bebês passam por essa triste experiência com familiares, às vezes com babá, né? Ali por volta dos 9 meses, ela já estava na fase de começar a andar. Ela, inclusive, na época, a gente viu que no processo dela de desenvolvimento infantil, ela teve um retardo depois dessa época. E aí, quando a gente foi trabalhar o inconsciente dela, essa lembrança, ela retomou. Né? Mirela, mas por que o inconsciente guarda? Que história é essa? Por que guarda? E para que a gente vai lembrar disso depois? Melhor não lembrar. Tem muita gente que tem medo de acessar o inconsciente, né? E eu costumo dizer assim, ó, você tem que ter medo de não acessar. Porque ele guarda, porque naquele momento você não tem recursos cognitivos para resolver aquelas emoções e aqueles sentimentos e se proteger. Mas ela fica guardada porque ela precisa ser retomada e resolvida numa fase onde você tem mais recursos para que aquelas memórias elas não se repitam mais com você. E se a gente for parar para pensar, olha o quanto isso é sério. Quando a mulher no caso dessa paciente, vamos pegar esse caso específico, ela adoeceu em função dessas memórias, foram os sentimentos e as dores guardadas. Mas toda vez que ela ia para a relação sexual com o marido, ela se sentia agredida de novo. Porque a dor não foi tratada, emocional, permanecia no corpo. Então, quando ela ficava com o marido, a repetição da dor acontecia. Né? E aí, ela tinha que pedir para o marido parar, mas ela também tinha dificuldade com esse limite. Então, era como se aquele abuso ele persistisse. Ah, Mirela, toda doença, toda manifestação da endometriose tem a ver com abuso sexual? Não, tem vários outros fatores, né? Nós estamos trazendo só um caso. Só um caso. Só um caso, né? E que, aliás, não é o mais frequente, é importante dizer isso. Vou falar qual que é o mais frequente, né? Mas aí é importante a gente entender que aquele corpo dói porque ele precisa de cura. E é por isso que ele dói. Então, se a gente trata a dor, retira o que precisa ser retirado, mas não cuida da dor emocional, aquilo que está desencadeando, né, os sintomas, o desenvolvimento da endometriose continua. Isso. Né? E por isso que eu digo que às vezes eu tenho que fazer uma cirurgia e eu falo assim, olha, nós vamos realizar a sua cirurgia, vamos tirar o nódulo, o cisto e depois você vai fazer uma cirurgia com a Mirela.
Essa é a cirurgia do inconsciente em que vai ser retirado, digamos assim, aquele tumor no inconsciente que está originando isso tudo. E esse inconsciente, as pessoas falam, doutor, mas como que eu vou chegar lá? Eu falo assim, você não vai, infelizmente, você não vai chegar lá sozinha e você vai precisar de ajuda. Da mesma forma que, mesmo sendo médico, não tem como a pessoa, se eu tiver um apendicite, não tem como eu mesmo me operar de apendicite. Eu ainda falo assim, eu gosto muito de fazer comparação. Mesmo. Fala, então, assim, eu vou precisar, é necessário que alguém faça isso, te ajude para você conseguir essa solução. Senão infelizmente, não só a gente, que eu digo assim, as pessoas, a humanidade vive com muitas doenças com origem no inconsciente, vão viver e vão morrer sem ter uma solução, porque Sim. O acesso ao inconsciente é uma situação assim, é um profissional que precisa ser capacitado para acessar o inconsciente e te ajudar à cura. Sim, exato. E também não adianta esse profissional, e isso acontece com frequência, o profissional ele ajuda muitas vezes o paciente a descobrir, entre aspas, foi um abuso. Isso. Foi uma situação. E aí o paciente fica abandonado com um problema na mão sem a solução. Exato. Isso é o que... Nossa, isso é muito sério na psicologia. Exatamente. Então é isso, né? E aí você fala pra gente aqui como que faz que uma coisa é descobrir a causa inconsciente. Isso. E a outra é o que fazer uma vez que você está com essa causa descoberta, né? Isso. Exatamente. Muitas pessoas, elas temem descobrir, porque no fundo elas sabem que descobrir sem tratar não é a solução. E tem muitos profissionais que acham que a tomada de consciência é a solução de tudo. Não é. Tomar consciência da raiz inconsciente da dor é o primeiro passo. E depois é necessário tratar essa dor, resolver esses sentimentos, resolver essas emoções que estão lá contidas e que não são tratadas apenas com uma ação. Elas são tratadas quando a pessoa começa a perceber que muitas vezes aquela dor, inclusive, desencadeou nela um padrão inconsciente de comportamento. A partir da dor, ela começa a se comportar em todos os papéis da vida dela, num mecanismo de proteção. Por exemplo, esse caso dessa cliente. Quando ela desenvolveu a endometriose era o limite para o marido. Ela não tinha coragem de falar, não quero relação sexual, então era o limite para o marido. Como ela também temia viver isso fora de casa, socialmente também, ela deixa de ir, porque uma mulher que está com endometriose, ela deixa de participar socialmente. Então, foi um mecanismo inconsciente para ela ficar retida dentro de casa. Então, não adianta ela só tomar consciência disso. Ela precisa agora aprender a mostrar para o corpo dela que esse marido é seguro, ensinar o corpo dela a se abrir, né? Compreender que viver socialmente é necessário. E aí ela precisa ir superando isso com estratégias de aprendizado no inconsciente. Porque, vamos combinar, né, doutor Corival? Se entender tudo isso mudasse a vida da gente, com certeza a gente não iria ter tanto problema de relacionamento como a gente tem. A gente fere as pessoas que a gente mais ama. Nós somos feridos pelas pessoas que mais nos amam. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de mudar comportamento, justamente porque o inconsciente tem uma influência muito grande, né? Então, compreender, eu gosto de trazer esse exemplo para a gente entender que o inconsciente não está aqui nessa escolha, mas a memória e o caminho da cura está dentro do seu corpo, está dentro do seu organismo. Então, vem um profissional, como o senhor bem falou, né, e vai te ajudar a tirar dentro de você essa informação, tomar consciência e tratá-la num caminho, num processo estabelecido, bem definido, para que essa pessoa
aprenda a viver essa nova realidade agora. E o que você disse que vai falar qual que é a maior causa inconsciente da endometriose? Bem Que na sua lembrado. experiência de tantos anos você observou. Isso, ótimo. Bom, então nós já combinamos aqui, né, que esse é um movimento inconsciente que muitas vezes deixa a mulher indisponível para a vida, onde ela para de gerar vida e começa a gerar mais adoecimento, movimentos que aproximam ela e as pessoas que estão em volta dela da morte. E muitas vezes essa dor, ela está relacionada à forma como essa mulher internamente se relacionou com a mãe dela. Porque a mulher, a força dela vem da mãe. Toda a força feminina de uma mulher veio da mãe dela. Ela é a expressão máxima daquilo que a mãe entregou para a vida. Então, quando a mulher ela tem dificuldade com a mãe, ela tem dificuldade com o próprio organismo. Ela tem dificuldade em gerar vida. Ela tem dificuldade em entregar para o mundo a produção dela. Então, é muito comum as mulheres chegarem no consultório com endometriose e elas estarem com o emocional ferido em relação à mãe. Lembrei de uma das pacientes, né? Que foi para o consultório, não conseguia engravidar, e aí a gente foi trabalhar com ela essa questão. Ela foi principalmente porque queria ser mãe, já tinha tentado vários tratamentos, e aí eu fui trabalhar com ela a relação com a mãe. E quando a gente começou a trabalhar, é até uma informação que ela tinha dificuldade de passar, a mãe dela tinha morrido muito cedo. E uma criança de 2, 3 anos não sabe fazer o luto. Sim. Geralmente convive com adultos que também não sabem fazer, portanto, não sabem ajudar a criança nesse caminho. A criança, ela engole a dor, ela não é direcionada, não é ensinado para ela como lidar com isso. Então, na maioria das vezes, uma criança em luto, ela desenvolve uma raiva. Só que é uma raiva contida, é uma raiva guardada. E inconsciente, né? Totalmente inconsciente. Porque aí todo mundo fala, Deus quis assim. E aí essa criança, ela começa a ter dificuldade com Deus e com todo mundo em volta. Porque se minha mãe era aquela pessoa que dizia que mais me amava e cuidava de mim e me abandonou, então as outras pessoas vão me abandonar também. Então é muito comum a pessoa engolir a raiva e ter um discurso bonito que tá tudo bem, que eu não sinto falta, que eu não tô nem aí. Né? Mas no fundo essa mulher estava com muita raiva porque ela se sentia sozinha. Então a endometriose era para ela uma defesa contra o marido, uma defesa contra o filho, porque ela morria de medo de gerar um menino e o menino morrer e ela ser abandonada, né? E também uma punição à mãe dela. Gente, isso é muito forte. A mulher punir o próprio corpo porque é a maneira mais dolorida da gente punir a nossa mãe. Você já parou para pensar nisso? Sim. Né? Sim. O que dói numa mãe ver um filho sofrendo? É. Né? Então, quando um filho está magoado, quando uma mulher está chateada com a mãe dela, toda mulher sabe disso. Né? Sim, toda criança sabe disso, toda né? criança sabe Se ela disso. chora, ela fala, é o jeito que minha mãe vai ficar com dó de mim e vai fazer o que eu quero, Exatamente, né? se ela adoece, se ela adoece, né? Se ela acidenta, exato. Então, e uma mulher que tem a capacidade de gerar como a mãe gerou, sabe isso na pele. Então, tem mulheres que para punir a própria mãe adoecem. Então, assim, não só a raiva pela mãe, mas a pena pela mãe, né? Ter dó da mãe, achar que a mãe não foi capaz, que a mãe não ia conseguir. Isso é matar um pouco do seu feminino, né? Ou seja, isso adoece o seu organismo, que é a força geradora da vida, né? Então, um dos problemas mais frequentes da endometriose é a dificuldade da mulher lidar com a própria mãe, dentro dela. Com o amor dessa mãe, com o que essa mãe entregou, com o que foi possível para essa mãe, para essa avó, né? E aí eu acho importante a gente também dizer que o inconsciente,
ele guarda as memórias do passado. Mas essas memórias do passado atuam no presente, de todas as formas, né? Tanto no êxito quanto no fracasso, tanto na saúde quanto na doença. É importante a gente entender isso. E aí, lá está contido a memória da infância, a memória do que foi vivido quando essa mulher estava dentro da barriga da mãe dela, e as memórias de tudo aquilo que não foi curado, dos sentimentos e das emoções daqueles que vieram antes. E permanece no nosso organismo. Então, a gente tem que trabalhar nesses 3 níveis. Só que, infelizmente, Dr. Corival, a psicologia só fala dos traumas de infância. E, na maioria das vezes, são os menores e menos determinantes, porque são mais recentes. Os traumas mais antigos, eles são mais prejudiciais. E a terapia convencional não lida com isso. Isso. É mais difícil de chegar lá nessa descoberta, né? Isso. Dessa origem, às vezes um problema com um avô, com uma avó que viveu uma situação. Eu tenho um caso que é interessante, parecendo que eu sou psicólogo aqui, né? Mas eu gosto de contar esse caso porque num seminário, num workshop de constelação, tinha um casal. Uhum. E a mulher teve a coragem de dizer ali na frente de 20 pessoas que ela estava perdendo o interesse no marido. Sim. O interesse sexual, que ela gostava muito, que era um homem muito bom, um excelente marido, excelente pai, mas que ela estava perdendo o desejo sexual por ele. E aí, na constelação, foi visto que esse homem, vou dizer melhor, o antepassado dessa mulher era uma índia. Sim. A avó dela era uma índia que foi caçada a laço pelo avô, e esse avô constituiu família com essa índia, e da qual ela foi originária, a avó, bisavó, enfim. Sim. E aí, na sessão, foi verificado que que o prazer dela precisava ser não carinhoso, precisava ser vigoroso, precisava ser enérgico. E o marido dela era o contrário, ele era muito carinhoso, muito delicado com ela. E na sessão, o condutor colocou alguém para abraçar ela. Ele fala, abraça com força. Aí ela, não, abraça com mais força. Aí ele falou assim, o que você está achando? Ela falou, eu estou gostando. Então, quanto mais vigor e energia, parecendo com uma avó dela, que era aquela índia pega no laço, né? Aquilo trazia para ela uma memória positiva, vamos dizer assim. Sim. E aí, vamos dizer que ali, rapidamente, na sessão, o marido descobriu que ele tinha que ser mais vigoroso com a esposa e menos carinhoso, né? Então, é só um exemplo aqui, que isso, assim, um exemplo vivo ali, rápido, que foi resolvida, né? Uma situação que ela estava vivendo e, enfim. Então, o inconsciente é inimaginável, né? Quantas respostas e origens inconscientes a gente pode encontrar nas doenças, né? Em geral. E é muito importante a gente entender isso assim com uma certa clareza, porque hoje está havendo uma confusão muito grande quando se fala de constelação familiar. Porque aí, às vezes, as pessoas pensam que a gente está falando de algo de espírito, né, de alguma coisa que aconteceu e que está influenciando espiritualmente hoje. E hoje nós não estamos aqui falando disso, né, Dr. Corival? Nós estamos falando de que da mesma maneira que o nariz, a boca, os olhos, né, você recebe isso, as características físicas daqueles que vieram antes, nós também recebemos as características emocionais e psíquicas. Tudo aquilo que foi curado e se transformou em força, em coragem, em disposição, permanece na gente.
Mas tudo aquilo também que não foi curado, que é dor, né, que é frustração, também permanece na gente. Assim como às vezes a gente desenvolve uma diabetes, porque nós tivemos na nossa história alguém com diabetes, às vezes a gente repete uma dor que não foi curada em função disso. Acho importante deixar isso bem claro, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente já falou bastante nesse sentido aqui, deu para entender o poder do inconsciente, né? Tanto na doença, e a gente pode extrapolar isso para todas as outras áreas, né? E eu gostaria de agradecer muito você estar aqui conosco e queria ouvir se você tem aí um recado, umas palavras aqui para nós nesse final aqui de podcast. Tá bom, e muito obrigada pela oportunidade, pelo carinho, né? E eu quero reforçar, gente, que as nossas principais dificuldades, elas são inconscientes. Se fossem conscientes, você já teria resolvido. E o Dr. Corival deixou muito claro aqui, que quando a gente está adoecido fisicamente e precisa de uma cirurgia, nós precisamos de profissionais qualificados para fazer a cirurgia, ir lá no sintoma, tratar, remover e continuar um tratamento depois até concluir, né? Perfeito. E o psíquico é a mesma coisa. Se você percebeu agora, o nosso encontro, que tem questões que você não consegue romper, que estão se repetindo na sua vida, seja na saúde ou em qualquer outro papel, né, da sua existência, então tem questões inconscientes a serem resolvidas. E procure um profissional qualificado para ele te ajudar nesse caminho. Porque pode e deve ser bem mais leve, né, doutor Corival? Com certeza, com certeza. Te agradeço muito, minha querida. Muito obrigado pela sua presença. Espero poder outras vezes a gente estar aqui te recebendo. Sempre, sempre. Muito obrigada, pessoal. Isso.